Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e este vídeo, apesar de ser uma lista, é na verdade a proposição de um debate. Será que não devemos ter mais paciência com jogadores que demonstram potencial, mas que não brilharam mesmo tendo subido ao profissional antes dos 20 anos? Será que não vale a pena, se a gente de fato enxerga o potencial, esperar um pouquinho mais antes de decretar que não dá, que não serve, que é ruim? Eu acho que sim, mas aí é um achismo meu, estou perguntando a vocês que me acompanham. A ideia do vídeo de hoje surgiu por dois motivos, um consequência do outro, e a consequência final é este vídeo. A gente tem discutido muito, principalmente na live do trio, não é um assunto que eu tenho trazido para os vídeos, porque eu acho que na live a gente discute em três, mais o chat fica mais interessante, é que certos jogadores da base subiram e não tem brilhado no profissional. A gente pode falar, por exemplo, do Miguel, que foi apresentado inclusive já no América Mineiro, ou pode falar bastante do JP Sherman, que tem sido titular na lateral direita, mas bastante contestado. Eu acho a contestação extremamente justa. Porém, por exemplo, na live desta quarta-feira exatamente, chegou um comentário que costuma, inclusive, aparecer bastante, e hoje a gente parou para debater, que é o seguinte: mas não tem ninguém na base para jogar nessa posição? E a nossa resposta foi: tem. Se chama JP Sherman, que tem 19 anos e ainda precisa de aprendizado. O problema é que o erro é do Santos em ter que apostar num moleque de 19 anos, porque só contratou lateral ruim nos últimos muitos e muitos anos, né? Sabe Deus qual foi o último lateral direito bom contratado? Talvez o Vitor Ferraz, antes de cair de produção. Mas aí pode ser um esquecimento meu, talvez tenha algum depois, mas eu suponho que não. E aí tem rolado essa discussão porque o Santos tem que apelar para jogador da base porque contrata muito mal. Não vou ficar citando nomes de Júnior Caissara e companhia aqui para não irritar ninguém. Mas eu recebo comentários também falando que a gente tem sim que cobrar o JP Sherman e outros da base. Eu estou usando o Sherman porque é o que está mais em voga no momento, mas enfim. Porque se eles estão no profissional, precisam ser cobrados da mesma maneira que um adulto, sei lá, 10 anos mais velho que eles. Que na verdade é a conta mesmo do Léo Godoy, né, que tem 29 e o Sherman tem 19. Particularmente, e aí é uma opinião minha, eu não acho. Eu acho que aos 29 você é isso aí, você não vai mais evoluir. Se você é ruim mesmo. Aos 19, quando você demonstra fundamentos que te tiram da base, te colocam no profissional e você consegue jogar de igual para igual no geral, tem um diferencial que você pode evoluir. Por isso particularmente uma coisa minha, tento não cobrar da mesma maneira, mas entendo quem cobra. A questão é que aí, esse foi o primeiro assunto. A consequência, que levará à consequência que é a existência desse vídeo, foi o comentário do René Nakamba. Espero que não seja uma pegadinha, mas o comentário foi educado. Acho que Nakamba pode ser realmente um sobrenome japonês, vai saber. René. Comentou o seguinte na live mesmo, nos comentários pós-programa. Imagina esse pessoal que, abre aspas, tem muita paciência com a base, fecha aspas, vendo o Elano jogar. Só estourou com 21 anos. Ou até mesmo, aí ele vai sair do escopo Santos, um Luiz Fabiano da vida, de um rival, que era centroavante e só foi ter uma temporada goleadora de fato em 2002, já com 23 anos. É complicado. E aí eu parei e pensei, é verdade, lembrar do Elano nessa situação faz todo o sentido do mundo, e dois, que outros jogadores do Santos, caso fossem odiados, ou melhor, ser odiado não quer dizer muita coisa, se fossem descartados antes dos 20 anos, o Santos teria perdido cedo. Que jogadores que se subissem até os 19 anos e a direção falasse, é um horror, não estourou, a gente perderia e veria estourando em outros times, porque a partir dos 20, 21, 22, até mais tarde, vira um grande jogador. Eu fui atrás dessa lista pra gente pensar que às vezes, não sei se será o caso do Sherman, ou do Miguel, ou do Bernardo, ou do Ian, ou do Souza, qualquer jogador de base, a gente entra em desespero porque não está rendendo no profissional o que a gente precisa e esquece que, na verdade, eles estão lá por um caso de necessidade. Até Diego e Robinho, que ganharam um brasileiro, foi um caso de necessidade. Simplesmente não tinha mais ninguém, o Santos estava pobríssimo e falou, é isso aí. Graças a Deus o Leão topou a ideia. De repente, a gente poderia ter queimado o Neymar em 2009. É que o Neymar era gênio, não, ainda tá aí, mas vocês entenderam. Já em 2010 explodiu. Mas tem outro cara de 2010 que não explodiu em 2009, mesmo jogando. A gente vai trazer aqui. Então,
O meu comentário opinativo é: a gente precisa ter calma. A questão é o que você acha disso. E o terceiro ponto é: vamos à lista de jogadores que brilharam no Santos, quase todos de base, eu vou pontuar os dois que não são alguns que não são da base, perdão, só após os 20 anos. Vamos começar com 2002 mesmo? 2002 tivemos o Alex no time titular. O Alex fez 20 anos logo um pouquinho antes de estrear no time do Santos profissional. O Alex, se eu não me engano, de junho, julho, e foi estrear em agosto no jogo contra o Fluminense. Ele já tinha 20 anos. O Alex, até os 19 anos, estava no Juventus da Moca. Eu sei que são tempos diferentes. Hoje a gente consegue ver mais jogadores de base. Não é tão difícil encontrar jogadores, apesar de ainda existirem algumas dificuldades. E que o mundo mudou. Sou 100%... tenho 100% de noção dessa teoria. Mas a gente poderia ter perdido o Alex se não esperasse até os 20 anos. Aos 19 ele sequer estava no Santos. E por sorte, por um grande acaso, o Leão viu num jogo treino, se eu não me engano, do Sub-20 contra o Jabaquara, quando depois ele já ter vindo para o Santos, já aos 20 anos, viu o Alex jogando bem e falou: não, entra aí. E virou, para mim, o melhor zagueiro que eu vi jogar. Para mim também, na seleção de todos os tempos do Santos, titular o Alex. Estourou aos 20 anos. Para ficar em 2002, o Elano citado pelo nosso amigo René no comentário inicial, foi brilhar em 2001. Eu não diria brilhar. Ele brilha em 2002. Em 2001 ele vira titular já aos 20 anos. Brilhar aos 21. E se o Santos tivesse olhado para aquele meia da Inter de Limeira e do Guarani aos 19 anos e falado: não presta, a gente perderia o Elano. A mesma coisa serve para o Renato, falando em Guarani. O Renato em 2001, quando ele de fato vira titular do Santos, 2001, ele já tinha 22 anos. A gente comprou o Renato em 2000, quando era mais jovem, já com 20. E não brilhou tanto assim em 2001. Em 2001 ele começa a virar titular de fato. Em 2002 ele é um gênio da bola. A temporada 2002 o Renato é perfeita. Ou o brasileiro 2002 é perfeito. E se tivesse descartado antes dos 20 anos? Ele sequer seria jogador do Santos. O Elano e o Renato que não são da base, né? O Alex até chegou pra base. Voltando agora pra base, o João Paulo que tá aí. Claro que o goleiro é diferente, às vezes demora um pouquinho mais, mas vou trazer dois. O primeiro é o João Paulo. O João Paulo foi começar a jogar no profissional aos 25. 25 anos. A gente não descartou o João Paulo antes. E se, sei lá, ele tivesse jogado uma partida ruim, entrando lá como terceiro goleiro, e tivesse falado: tchau, adeus, não serve. É a mesma coisa do Diógenes. A gente não pode descartar o Diógenes agora. Tem 21, 22, acho que ele já fez 22. Não vou descartar, não dá pra descartar. É muito cedo pra isso. Mas pra ficar um cara que estourou ali aos 20 e era da base, o Rafael, hoje mais chamado de Rafael Cabral. O Rafael em 2010 estreia já com 20 anos aniversariados. E se a gente tivesse falado: não, 20 anos não dá, fica lá preso na base, não serve, a gente não teria um Rafael? Outro de 2010, o Wesley. O Wesley não virou um gênio da bola, mas o Wesley, quando tem o empréstimo para o Atlético Paranaense em 2009, ele volta em 2010 já com 23 anos. E se a gente tivesse jogado fora o Wesley em 2008, quando ele foi muito mal no Santos, muito mal mesmo, e falado: não serve, a gente teria perdido o Wesley, que foi fundamental em 2010, já aos 23 anos, uma posição diferente. Ele descobriu uma posição diferente, né? Ele era um pontinha, ele começou a jogar de volante lateral direito aos 23 anos. E explodiu sendo extremamente útil para aquele Santos. Um cara que é bom até hoje, e tá aí, ó, o Alan Patrick, na nossa base. O Alan Patrick, ele só sobe no final de 2010, sendo reserva em algumas partidas do Brasileiro. Já com 20 anos, ele jogou a Copinha de 2010, foi para a final inclusive, com 19/20 anos. Ele só vai explodir mais ou menos porque era reserva, tudo bem que o time de 2011 do Santos era diferenciado, mas já com 21. E se a gente tivesse falado aos 19 não subiu, não serve, vende, a gente não teria faturado como faturou ao vendê-lo pro Shakhtar Donetsk, se eu não tô maluco. O Ganso. O Ganso em 2009 apanhou da torcida, que foi uma tristeza. Eu não tô dizendo que tá errado, ele não jogou muita coisa em 2009. Em 2010 ele vira titular absoluto. Quantos anos ele já tinha? 21. O Ganso precisou, né? Ele 21 no começo do ano, ele termina com 22. Salvo engano, ele é 8-9. O Ganso precisou de mais tempo além dos 20 para virar o grande Ganso de 2010. E se tivessem descartado ele naquele ano ruim de 2009? Ele evoluiu, ele mudou, já diria Bruno Henrique, de patamar depois dos 20 anos. O Danilo, que também não é exatamente base, mas ele é contratado bem jovem aqui, empréstimo do América Mineiro, ele fez em 2010 horroroso.
quando ele tinha 19 anos. O Santos falou, não, calma. Em 2011, com 20, ele explodiu e foi um herói da Libertadores. Outros dois que não são exatamente da base, mas vamos servir de exemplo aqui. Aliás, tem um da base que eu não anotei, mas eu sei de cabeça. Ah, anotei, eu pulei. Então, vamos voltar para a base então, peço desculpas. O Veríssimo. O Veríssimo, ele estreia em 2016 jogando muito mal, uma partida contra o São Bernardo, se eu não estou enganado, eu lembro que eu estava viajando. Ele já tinha 21. Ele começa a realmente brigar por titularidade no time profissional em 2017, quando ele já tinha 22 anos. E se a gente tivesse descartado o Veríssimo aos 20, a gente não teria aquele que, na minha visão, foi o melhor jogador do Santos na Libertadores. Eu tô tirando o extra-campo, porque pediu para não jogar, foi para rival, não tô discutindo isso. Gosta ou desgosta, aí é uma outra questão. Na bola, em 2020, ele foi o melhor jogador do Santos na Libertadores. Sempre falei isso, pode voltar nos meus vídeos lá daquela época. Se a gente tivesse cortado ele antes, isso já com 25. Ele não teria explodido aos 22 em 2017. Agora sim, voltando para outros que não são exatamente da base. Todos são do Santos. Um que surge mais velho no Santos, vindo do Sub-23, que não é exatamente base, o Pituca. O Pituca, quando ele joga no Sub-23, ele já tinha 24. Né? O Santos fez nessa... Porque o Sub-23 não existe oficialmente, então você escala qualquer idade. É só uma teoria. O Pituca chega do Botafogo de Ribeirão aos 24 para jogar e sobe em 2018 já com 25 anos. Com ele, Jair Ventura. Jamais volte, por favor. Em 2019 vira um titular absoluto do time de São Paulo, com 26. E se o Santos falasse, o Pituca não serve, não precisa nem vir. O que seria do nosso 2019? Não sei, mudaria alguma coisa. E por fim, agora um que não é da base do Santos, mas que veio muito jovem, é o Ricardo Oliveira. Eu gosto de botar o Ricardo Oliveira nessas listas. Para quem não lembra, semana retrasada, talvez, pode ter sido na passada, eu fiz uma lista de jogadores que eu achei que iriam mal no Santos, mas foram muito bem. E eu cito Oliveira e o pessoal concordou nos comentários. Eu fiquei com medo, mas o pessoal concordou. Na última passagem, porque ele veio bem mais velho, e todo mundo achava, todo mundo não, vamos generalizar, mas muita gente achava, putz, já veio mais velho, é só pra ganhar dinheiro. E não, jogou muita bola. O Ricardo Oliveira nunca foi ruim, né? Ele surge na Portuguesa em 2002 e vem pro Santos em 2003. Desculpa, ele surge na Portuguesa em 2000 e vem pro Santos em 2003. Ele joga 3 temporadas no profissional da Portuguesa, já com 20 anos em 2000. Já com 20 anos. E se o Ricardo Oliveira não tivesse ganhado uma chance? Porque, chegou aos 20 anos, não vai virar nada. Eu peguei grandes jogadores aqui, outros nem tão grandes assim, mas a gente precisa ter paciência. Tem jogador que aos 19, aos 20 você consegue olhar, se você é um especialista em futebol e fala, putz, só não dá porque não tem a força física, a velocidade. Tem outros jogadores que você consegue enxergar que ele tem inteligência e que se pegar um pouco de força vai virar, vai ser útil. Lembrando, nem todo jogador jovem vai ser um Diego, um Robinho, um Neymar, um Rodrigo. Tem muito jogador que vai ser um Veríssimo. Um zagueiro que foi extremamente útil para o Santos. Tem jogadores que serão um Bom Tempo. Você acha que o Bom Tempo é o novo Diego? Não, mas quem sabe não é o novo Elano. Olha o que ele está jogando. O Bom Tempo já tem 20 anos. Eu até jogo no gol aqui, ó. Gabriel Bom Tempo. Que nasceu no dia 16 de janeiro de 2005. Meu Deus, eu tô velho. Já completou 20 anos. E se o Santos, quando o Bom Tempo tinha 19, ano passado, falasse, né, não subiu até agora, não é nada. Vamos ter paciência? Esse é o meu pedido, a minha opinião. Você pode dizer, não tô afim. Eu vou ter que respeitar. Tamo junto.